Olá, estamos no ar com mais um programa Cidadão de Verdade, para você que nos acompanha em Curitiba e região metropolitana pela TV Lumen e em Maringá pela TV Terceiro Milênio. E dentro desta nossa bandeira de luta por um mundo melhor, com certeza está o desejo de que as nossas famílias vivam sempre em paz. Mas será que mesmo através do nosso comportamento no dia a dia não acabamos caminhando no sentido contrário? Você já se perguntou o que pode fazer para contribuir para que a cultura da paz seja uma realidade concreta? Para falar sobre este assunto, está conosco hoje no Cidadão de Verdade o delegado da Polícia Civil do Paraná, Rafael Ferreira Viana. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. E também o mestre e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Maurício Ditter. Seja bem-vindo. Obrigado. E a gente pode começar justamente por essa questão da importância da participação de todos para que a gente realmente atinja essa cultura da paz, doutor Viana. É verdade, é importante que todos entendam que na área de segurança pública e na convivência social, a atuação policial ela não é a solução para nada. A polícia ela não tem como mudar os valores sociais, não tem como mudar a forma que as pessoas pensam ou a forma que as pessoas vivem. E, aliás, não é desejável que a polícia e a segurança pública façam isso. Então, para realmente a gente conseguir mudar essa cultura que existe na nossa sociedade, uma cultura de violência, de resolver os problemas, as divergências através da força, através da briga, através da agressão, mude, não adianta a atuação policial. Então, somente, a gente tem que mudar toda a estrutura que as pessoas, a visão que as pessoas têm de mundo, a forma que as pessoas entendem o relacionamento interpessoal, a forma que as pessoas veem a sociedade, para que daí sim a segurança pública tenha solução. Então, a polícia ela não atua nessa área, a polícia atua nos casos excepcionais em que há violência. Agora, para a polícia não ter várias atribuições e aí ser ineficiente, a população sempre, ou melhor, a criminalidade ficar sempre fora de controle, a gente precisa de uma mudança estrutural, que é longa, de 30 anos, mas que sim, passa por uma mudança de valores, uma mudança cultural, uma mudança aí para implementar uma cultura da paz, uma cultura de solidariedade dentro da sociedade. E realmente, como eu disse no começo, doutor Maurício, tem muito essa questão dos conflitos da convivência, do dia a dia, que acabam gerando, de repente, contribuindo para os índices maiores da violência? A grande questão da convivência diária é que, se a gente aposta em soluções racionais para problemas cotidianos, a gente evita exatamente convocar os agentes da repressão, certo? Aí, acho que o Rafael tem toda a razão. Quando a polícia aparece, é um pouco aquela coisa do Júnior Baiano, ele chega atrasado e com violência, né? Quer dizer, é como um zagueiro que é grosso, porque aí você não tem mais solução inteligente para aquele caso. Você vê que a polícia frequentemente é convocada para lidar problemas de briga de vizinho, pequenos problemas domésticos, onde a possibilidade de alternativa racional de resolução dos conflitos evitaria a escalada de violência dessas relações. O importante aqui é a gente enfatizar que, para você encontrar soluções inteligentes, pacíficas, para conflitos que têm potencial para se desenvolver em algo muito maior, especialmente numa época que as pessoas se tornam bastante, digamos, impacientes, em que parece que tudo é imediato e você pode fazer tudo ao mesmo tempo e, portanto, não faz nada direito, é que o primeiro passo para você se aproximar de uma maneira pacífica de outro ser humano é você reconhecer a capacidade dele como um interlocutor válido. Se você desqualifica o teu interlocutor por algum tipo de preconceito, digamos, por uma questão de raça, de classe social, de gênero, de idade, o primeiro passo é você reduzir todo o direito que ele tem de manifestar o seu desentendimento por essa questão preconceituosa. Então, talvez o primeiro momento aqui para resolver esses conflitos e tentar afastar cada vez mais, digamos, a tutela policial, no sentido da tutela penal, né, da tutela da violência institucional das relações humanas, é você reconhecer os outros como interlocutores válidos. Portanto, tentar se colocar na posição do outro e da reivindicação que ele apresenta. Vamos às ruas, então, para saber o que as pessoas estão dizendo sobre como é que a gente pode alcançar essa cultura da paz ou o que exatamente está gerando a violência. Depende do comportamento, porque a violência ela é puxada com a própria violência, entendeu? Se eu for violento, é claro que eu vou achar companheiro meu, né? Violento também. Então, aonde eu vejo o povo violento, eu saio fora. Eu não acompanho. Eu tenho 12 filhos. Eu criei os 12 filhos. Não tem nenhum violento, não tem um que roubasse nada de ninguém, tudo educado. Eu me coloco no lugar do outro. Mas acho que existe bastante pessoas que se colocam. Mas é que sempre tem as que não se colocam.
E você acredita que as pessoas, no geral, se preocupam em passar a ideia de cultura de paz para os filhos, evitando que eles se envolvam com atos de violência? Acho que hoje em dia poucas pessoas. Cada geração, ao invés de evoluir nessa questão, não é isso que acontece. Porque eu acho que antes se passava mais isso, hoje em dia não. Até porque às vezes nem é culpa dos pais, porque eles ensinam em casa, mas na rua os filhos estão muito expostos e às vezes isso não é o suficiente. Andam muito estressados, né? Muito nervosos, às vezes mistura o problema, às vezes que tem particular da família com o próximo, né? Aí com isso vai tendo, né? Cada vez vai tendo mais violência por causa disso. As pessoas se colocam um pouco no lugar do outro? Eu acho que está um pouco difícil hoje, né? Acho que tem que ter muito amor para a gente colocar realmente no lugar do outro. Porque o que está faltando mesmo isso é o amor próximo, né? Para poder acabar um pouco a violência, né? 2 pontos que chamam a atenção aí no que a gente ouviu das pessoas. A questão de passar adiante, de dar exemplo, né, para as gerações futuras, e também essa questão de se colocar no lugar do outro. Individualismo, de repente, essa visão individualista tomou conta mesmo e a situação está complicada? É interessante você ver a sabedoria popular, porque as pessoas tratam exatamente dos pontos-chave que nós tratamos aí nas nossas primeiras colocações, que é a pessoa saber se colocar no lugar do outro, a pessoa não levar os seus problemas pessoais, não exteriorizar os seus problemas pessoais ou descontar os seus problemas em outras pessoas que às vezes nem sabem o motivo daquela nervosismo ou daquela agressividade. A pessoa conviver com o outro e respeitar o outro, tudo isso as pessoas sabem que isso aí evita a violência, evita as brigas, evita o conflito e evita crimes. Então, isso daí é importantíssimo, só que é difícil realizar no mundo do dia a dia, na prática, é muito difícil realizar isso. Fica só falando, mas não se concretiza. Exatamente. Ações. Até que a gente toma e se depara realmente com o problema da agressividade, da criminalidade, o problema da segurança pública. Então, a gente tem que antecipar esses problemas. É difícil, não é uma medida fácil de ser implementada. A natureza humana ela é um pouco belicosa, nós gostamos de ter razão sempre, de não perder uma discussão, só que a gente tem que entender que, como o senhor falou, numa briga, numa discussão, se você toma um ato errado, aquela pessoa que sairia da sua vida em alguns segundos, ela vai permanecer para sempre na sua vida. Porque você vai matar, você vai morrer ou você vai ferir, e o que poderia ser resolvido em 10 segundos se torna aí uma vida que às vezes é prejudicada. E aqui também lembrei de um programa que a gente já falou aqui sobre a questão de educação no trânsito, que uma psicóloga comentava essa questão de se colocar no lugar do outro. Quando você leva uma fechada na rua, quem te garante que aquilo foi proposital? A pessoa não te viu, e por que essa reação? E quem nunca acabou levando uma fechada ou até fechando uma pessoa sem intenção? Então, pensar se você já teve aquela atitude em uma outra ocasião, de repente pode ser um começo, doutor Maurício, para essa questão de mudança de comportamento, de hábitos? Talvez o problema seja aqui não perceber, especialmente no que se refere ao trânsito, que a pessoa que te fechou acabou de criar uma relação ali que vai durar, na pior das hipóteses, 10 segundos, certo? Se você consegue metabolizar esses 10 segundos de raiva e insistir em não tentar usar a buzina como instrumento pedagógico para ensinar os outros, e se conter naqueles 10 segundos, você nunca mais vai encontrar essa pessoa. Nesse caso, veja, a saída ética pela não violência é uma saída impessoal. Essa é uma certa escalada que tem acontecido aqui com os fatos sociais, que tem sido progressivamente mais racionalizados. Imagine antes, quando não havia tanto seguro do veículo, os acidentes envolviam chamar a polícia, envolviam um grande conflito. Hoje eu vejo que a maioria dos casos de acidente, as pessoas já se deram conta que se não tem feridos, elas simplesmente